Oi, gente. Vamos continuar a falar um pouquinho sobre a mediunidade consciente. Eu trouxe no primeiro vídeo sobre o meu sentimento, né? O que eu sentia quando, principalmente na minha primeira incorporação, né? O que foi que eu senti, né? Todo acolhimento, todo amor, né? As sensações assim mais sutis do corpo. Já tem mais ou menos um meio ano, um pouco mais, né? Que eu venho recebendo, né? Eu tento ir toda semana no terreiro para praticar. Então, cada vez mais eu sinto assim que eu consigo segurar um pouquinho mais, eu fico mais tempo, cada vez mais um movimento novo, né, acontece no meu corpo. Eu já tive mais de uma irradiação, né? Eu tive irradiação já com uma pombagira, com uma preta velha, e teve uma outra irradiação também, né? De uma energia muito forte da Terra. E cada uma dessas energias, devagarinho a gente vai prestando atenção na forma diferente que elas chegam na gente, né? Até na própria sensação do corpo, como tu te movimenta, né? Vamos dizer assim, quando vem a pombagira para perto de mim, que eu sinto que meus pés ficam bem gelados, eu tenho bastante calafrio, é uma sensação gelada, assim, é uma sensação muito interessante, diferente do que quando chegou as primeiras vezes a minha preta velha, né? Esse movimento agora que eu sinto dessa energia da terra quando chega em mim, o meu corpo começa a se movimentar como se fosse um pêndulo no começo, assim, ele começa a girar em círculos, daqui a pouco ele vai para frente, vai para trás, vai para os lados, é muito interessante assim. E a gente para conseguir perceber e deixar acontecer, é muito importante que a gente consiga se desligar, né? Principalmente a gente que é um médico consciente, que a gente fica, né, com a audição normal, a visão normal, a gente não é inconsciente, né, como o médium que apaga e incorpora e depois não lembra de nada. E o consciente não, a gente sente tudo, a gente tá ali normal, ouvindo tudo, vendo tudo, e começa a manifestar no corpo, né? Sensações diferentes. A gente tem que prestar atenção, né? No começo, assim, pra perceber. Quando eu sentia os meus primeiros calafrios, eu não sabia o que que era, né? Eu pensava, meu Deus, tô ficando doente, né? Peguei um frio. E na verdade, não. Depois eu fui descobrir que o calafrio era a minha pombagira pertinho de mim. E, e assim vai indo, né? Eu ainda não ouço nada, a minha mente fica lisa, dá pra se dizer assim, ó. Eu não até nem penso em nada, né? Às vezes eu até tento ficar prestando atenção, ver se eu vou ouvir alguma coisa, vai se vir alguma frase pra mim ou alguma mensagem, nada. Eu tô assim apagada mentalmente em pensamentos, né? Porque eu acho que no meu entendimento e como eles conversam comigo lá nos atendimentos, as minhas entidades estão vindo em mim primeiro para trabalhar em mim, né? Para limpar o que precisa ser limpado, para curar o que precisa ser curado, né? Para fazer essa limpeza toda no meu interior, para depois eu conseguir, quem sabe, ouvir eles, né? E ter já esse contato talvez mais profundo. Mas eu percebo que cada vez que eu vou, cada vez que eu manifesto, eu consigo perceber logo. Quando eu chego lá na casa, eu já começo a sentir no corpo os meus movimentos, né? Aquela sensação de estar sendo embalada, que alguém está chegando ali perto de mim, ou os calafrios, né? Que eu já começo a sentir também. Então, cada vez que eu vou lá, como eu digo assim, tem pessoas que acredito que sejam o inconsciente que logo manifestam a fala. Eu ainda não manifestei a fala, né? Tem alguma coisa que precisa ser muito trabalhada em mim e que eu preciso trabalhar esse meu sentir primeiro.
E como eu entendo também, e como eles já me deixaram de recado, e lá na casa também, eu não tenho que ter ansiedade de querer me apressar, ou, né, ter essa ansiedade assim, ai, tem alguma coisa errada comigo, que eu não tô ouvindo, que eu não tô falando, que eu chego lá, eu recebo, mas eu fico muda, né? Isso eu acho que é tudo um processo, né? Tudo coisas que a gente tem que deixar acontecendo para não atropelar, né? Porque provavelmente eu não estou pronta ainda para alguma coisa, né? Então, eu acredito que se mais pessoas passam por isso, né? Não estão sozinhas. Eu acho que provavelmente cada um tem o seu tipo de incorporação, cada um tem o seu processo dentro da incorporação. Talvez até devido a coisas que a gente tem da nossa vida que precisam ser trabalhadas, né? Muitos traumas, nossos medos, né? A nossa própria consciência dentro do despertar. E não tem como a gente saber o que, né? Mas a gente não deve apressar, né? E a gente não deve se cobrar. A palavra melhor, assim, também é se cobrar, né? Não ficar se cobrando e trazendo isso como uma coisa negativa. Ai, meu Deus, eu não escuto, eu ainda não falo. É porque cada um, assim como em qualquer tipo de aprendizado, uns aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, cada um tem um tipo de processo de cura, cada um tem processos diferentes a serem curados também, né? Então, o importante é não se comparar com os outros, né? No primeiro vídeo eu falei muito sobre os medos, né? Que a gente pode ter uma certa vergonha do que vai acontecer, porque a gente não sabe como é que vai ser a nossa incorporação no começo. Mas além desses medos, também tem não se comparar, né? O importante é a gente não se comparar. Ai, mas a minha preta velha não faz daquele jeito, ou eu recebo de um jeito, aquela preta velha já recebe, já sai falando. É porque cada ser, né? Cada pessoa tem o seu processo para ser vivido, seu processo de cura também, né? E eu acho que o importante de tudo é a gente não se cobrar, né? Não se cobrar e não se comparar. Eu acredito que vamos vivenciar cada um os nossos processos com muito amor, né? Com muito amor, com muita tranquilidade, né? Que que tudo vai acontecer no tempo certo, tudo vai se desenvolver no tempo certo. E a gente se cobrar, a gente pode estar pressando alguma coisa que não é para ser, não é para ser naquele momento e pode atrapalhar depois, né, no desenvolvimento da mediunidade ou até pode bloquear alguma coisa também, né? Então eu acho que isso foi hoje que eu podia trazer para vocês dessa troca de incorporação consciente, né? Que eu estudei bastante para tentar entender, para não ter essa cobrança, para não ter esse nervoso do que acontecer. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, se eu souber, eu respondo, né? Pra gente ir trocando, assim, porque eu acho muito legal quando a gente pode assistir um vídeo de alguém que tá passando por um processo e a gente tá começando, né? É sempre bom ter mais ou menos uma perspectiva, né, de como que acontece a incorporação consciente para a gente também se entender, né? Entender nossa mente, ficar mais tranquilo e não se cobrar, né? Que cada coisa acontece como tem que acontecer e o importante é a gente deixar fluir, né? Com naturalidade e com muito amor, né? Que cada um consiga, assim, passar o seu processo com muita leveza, né? E paciência, né? Paciência também é muito importante. Tá bom? Espero ter contribuído aí um pouquinho com vocês. Axé para todos.